Olá, professores, professores coordenadores. Mais uma vez, a equipe dos anos iniciais vem oferecer uma nova TPC de EMAI. E hoje, eu e a Tamires vamos dividir as grandezas e as medidas, que é mais uma das unidades temáticas que o Currículo Paulista e a BNCC trazem para estudos, aprofundamentos, para que cada vez mais os professores se sintam à vontade, seguros, para ensinar algo tão significativo na vida dos nossos estudantes. Bem, o Currículo Paulista define as competências e habilidades cognitivas e socioemocionais que devem ser asseguradas ao longo da escolaridade básica, concorrendo para a formação integral dos estudantes, com vistas à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Assim como na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o Currículo Paulista tem como pressuposto pedagógico a ideia de que todos podem aprender matemática, o que demanda investir no desenvolvimento da autoestima e autoconfiança dos estudantes. Este é um excerto que está no Currículo Paulista e que precisamos nos debruçar sobre ele, porque se todos podem aprender matemática, de verdade, estudantes, professores, crianças, jovens, adultos, têm como aprender matemática, sem medo, sem injustiças, sem grandes sustos. Matemática é gostosa, matemática é tranquila, e a gente vai fazer com que esse dia de hoje seja assim, tranquilo para todos vocês. Como objetivos da pauta, nós vamos trazer: analisar situações didáticas que envolvam grandezas e medidas, destacando a importância desse tema como articulador dos diversos temas matemáticos. Analisar procedimentos para trabalhar unidades de medida de temperatura. Indicar as habilidades essenciais selecionadas pela SEDUC para se avançar no desenvolvimento das habilidades do terceiro bimestre. E oferecer alguns exemplos de atividades envolvendo as medidas de temperatura para que os professores compreendam as ideias presentes nesta unidade temática, grandezas e medidas, e proponham outras atividades aos estudantes. Como conteúdos de hoje, temos conceito de grandeza, medida, unidades de medida, instrumentos de medida, medidas de temperatura não padronizadas e padronizadas, relação entre medidas usuais de temperatura, habilidades essenciais da unidade temática, grandezas e medidas, e materiais e recursos disponíveis no período de distanciamento social. A atividade 1, nós sempre trazemos a leitura em voz alta, e hoje eu escolhi Receita para se comer queijo, de Rubem Alves. O livro é uma obra nascida do projeto O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender, realizado pela Fundação Educar de Pascoal, e o livro traz ilustrações de Leandro Bucati. Este é o livro. Então vamos à leitura. Receita para se comer queijo. A Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se eu não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Sugeri, faz muitos anos,
que para se entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos professores. Foi na cozinha que a Babette e a Tita realizaram suas feitiçarias. Se vocês, por acaso, ainda não as conhecem, tratem de conhecê-las. A Babette, no filme A Festa de Babette, e a Tita, no filme Como Água para Chocolate. Babette e Tita, feiticeiras, sabiam que os banquetes não se iniciam com a comida que se serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome. Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitamos, por vez ou outra, uma parenta distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e implacáveis. Não admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que lhe era servida. Meus 2 filhos, meninos movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro de uma vez em que, voltando para casa, foi preciso parar o carro para que vomitassem. Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele vomita. Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. Pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim affetare, quer dizer ir atrás. O afeto é o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Eu era menino. Ao lado da pequena casa onde eu morava, havia uma casa com um pomar enorme que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois aconteceu que uma árvore, cujos galhos chegavam a 2 metros do muro, se cobriu de frutinhas que eu não conhecia. Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las. E foi então que, provocado pelo desejo, minha máquina de pensar se pôs a funcionar. Anote isso. O pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar ao objeto do desejo. Se eu não tivesse visto o desejado, as ditas frutinhas, minha máquina de pensar teria permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre o muro, com dó de mim, me tivesse dado um punhado de frutinhas, pitangas. Nesse caso, também minha máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo teria se realizado por meio de um atalho, sem que eu tivesse tido a necessidade de pensar. Anote isso. Se o desejo for satisfeito, a máquina de pensar não pensa. Assim, realizado-se pelo desejo, o pensamento não acontece. A maneira mais fácil de abortar o pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais e professores que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez minha primeira sugestão criminosa. Pule o muro à noite e roube as pitangas. Furto, fruto, tão próximos. Sim, de fato, era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto desejado. Mas havia um senão, o medo. E se eu fosse pilhado no momento do meu fruto? Desculpem, do meu furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso
pelo seu perigo, mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra solução. Construa uma maquineta de roubar pitangas. Marshall McLuhan nos ensinou que todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das pernas. Óculos são extensões dos olhos. Facas são extensões das unhas. Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do braço. Um braço comprido com cerca de 2 metros. Peguei um pedaço de bambu. Mas um braço comprido de bambu sem uma mão seria inútil. As pitangas cairiam. Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com um arame na ponta do bambu e lhe fiz um dente que funcionasse como um dedo que segura. Feita minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. Anote isso. Conhecimentos são extensões do corpo para a realização do desejo. Imagine agora que eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro, tivesse a ideia de ensinar a um menino, meu vizinho, a arte de fabricar maquinetas de roubar pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria que eu estava louco. No prédio não havia pitangas para serem roubadas. A cabeça não pensa aquilo que o coração não pede. Anote isso. Conhecimentos não nascidos do desejo são como uma maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre de anorexia. Homem sem fome, o fogão nunca será aceso, o banquete nunca será servido. Dizia Miguel de Unamuno: saber por saber, isso é inumano. A tarefa do professor é a mesma da cozinheira. Antes de dar faca e queijo ao aluno, provocar a fome. Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubar queijos. Toda a tese acadêmica deveria ser isso, uma maquineta de roubar o objeto que se deseja. Bem, a partir dessa leitura, vamos então pensar nos queijos e nas maquinetas que a gente, professor, vai fazer para o professor ter vontade de aprender. Dando continuidade à nossa pauta, nós vamos agora nos conduzir à segunda atividade, que é um início de conversa. Eu pergunto para vocês, professores, o que são grandezas e o que é medida? Será que, rapidamente, a gente pode articular um pensamento sobre isso? Então pensem, o que seriam as grandezas e o que é medida? 1 minuto para vocês. Então, vamos a elas. Será que
rapidamente pudemos organizar nosso pensamento para responder o que são as grandezas, é preciso pensar em algumas coisas antes. Se grandeza é algo que resulte da comparação de qualidades comuns entre objetos e também entre fenômenos, porque apesar de não tocarmos no tempo, na velocidade, são passíveis de medir também. Vamos pensar um pouquinho. Amor seria uma grandeza? A saudade é uma grandeza? E o comprimento? Temperatura? Tristeza é uma grandeza? A capacidade? E o tempo? Então, algo relacionado ao sentimento, a gente ainda não consegue medir e talvez nunca consigamos. Amor, saudade, não são grandezas. Já o comprimento, a temperatura, sim, são grandezas. Tristeza, não dá para medir. A minha pode ser maior que a sua. A capacidade, esta sim, a gente consegue fazer uma aferição. E o tempo? O tempo, sim. Como podemos medir o tempo? Dentro das medidas, nós temos como dentre tantas respostas, comparar uma quantidade de uma grandeza qualquer com outra grandeza que seja da mesma natureza, que se escolhe como unidade. Então, vale a pena ainda trazer um aspecto que caracteriza essa noção de grandeza através de 4 delineamentos que uma estudante, uma professora, fez e que caracterizou através de 4 elementos. A gente tem a noção de grandeza delineada por o que se quantifica do corpo, do objeto, do espaço, do tempo. Outro aspecto, o que se obtém por medida para quantificar e ou atribuir qualidade. É também o resultado de uma comparação. E, por fim, sempre vem associada à necessidade e o processo de medida. Essas duas ideias das grandezas e das medidas, e essas características estão apresentadas numa tese de mestrado da professora Cília Cardoso Rodrigues da Silva, que defendeu a sua tese no ano de 2011 pela Universidade de Brasília, me desculpem, e que está indicada nas nossas referências bibliográficas, que vale a pena dar uma lida, porque a dissertação está muito tranquila, muito fácil de se entender, e com exemplos também bem práticos com crianças dos anos iniciais. Mas vamos ainda refletir mais um pouco, vamos dar caldo a essa nossa conversa. No exposto que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e o Currículo Paulista nos trazem, pensemos, o que se espera dos estudantes quando aprendem sobre as grandezas e as medidas? Mais um minutinho para todo mundo pensar. O que a gente espera que eles aprendam com o estudo das grandezas e das medidas?
Acho que não foi tão difícil pensar agora, não é? É mais fácil organizarmos o que a gente quer que eles aprendam do que propriamente a definição daquele conteúdo, daquele objeto que se quer se ensinar. Mas, enfim, no ensino fundamental, anos iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos e capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso, frisar bem, sem uso de fórmulas, por mais que elas nos ajudem depois de adultos, mas nos anos iniciais, sem fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medidas padronizadas mais usuais. Espera-se também que resolvam problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades convencionais. Usando unidades informais, os estudantes perceberão que medir é comparar grandezas. Porém, com atividades bem exploradas, eles notarão também que o uso social exige que haja uma padronização. É também uma possibilidade de identificar as propriedades de objetos que possam ser medidos, escolher instrumentos e unidades e estabelecer comparação entre elas. As medidas quantificam grandezas no mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e Medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorece integração da matemática a outras áreas do conhecimento, como ciências, onde estudamos densidade, grandezas e escalas do sistema solar, energia elétrica, ou geografia, coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias. Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação de número, a ampliação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. Além disso, esse tema tem um aspecto muito especial, que é o de estabelecer a integração entre os conhecimentos de números e geometria. A medida dá, ao mesmo tempo, significado à ampliação dos números naturais para os racionais e suporte para a compreensão das propriedades das figuras geométricas que povoam nossa realidade, com as quais convivemos e das quais necessitamos. Isso está contido na BNCC. Como atividade 3, trazemos agora o início de uma parte prática. Então, diante da teoria, que a gente precisa ler, reler, discutir, ter outros momentos de estudos, vamos agora aliar um pouco da prática para ver que isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso é gostoso de se fazer. Então, as medidas no nosso dia a dia. A proposta aqui é de iniciar uma conversa com os estudantes para que eles relatem algo, mas que eles não só relatem oralmente, que eles escrevam esse relato. O professor pode oferecer um relato, inicialmente, e a partir disso, sugerir que eles façam os deles, os dos estudantes, a partir de algo que eles já vivenciaram. Pode ser no período da manhã, no período da tarde, no período da noite.
oferecer uma situação para que eles escrevam e envolvam as medidas nesse relato. Então, nós trazemos aqui um exemplo muito simples, mas que vai dar frutos para a imaginação da criançada, dos nossos estudantes, quiçá dos nossos adultos. Então, o relato do que eu fiz hoje. Acordei às 6 horas da manhã, levantei, me espreguicei, fiz minha higiene pessoal e fui à cozinha preparar o café da manhã com 2 xícaras das de chá de água e 2 colheres das de sopa de pó. Para adoçar, coloquei 5 gotas de adoçante. Comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco. Aliás, paguei R$ 8 em 500 gramas do queijo. Achei caro. Antes de iniciar meu trabalho remoto, andei uns 30 minutos pelo estacionamento do prédio que moro. Isso deu cerca de 800 metros. Voltei, tomei um banho de aproximadamente 7 minutos com água quente, porque estava muito frio. Ouvi no rádio que a temperatura, nesta madrugada, atingiu 10 graus Celsius. Tomei quase 500 mililitros de água para me hidratar. Agora, já posso iniciar meu dia de trabalho às 8 horas da manhã. Vejam que há destaques aí na cor vermelha das medidas, de algumas grandezas também, que a matemática nos oferece para estudo. Continuando. O que do relato se relaciona com as medidas? Então, são perguntas que virão a seguir, claro, de respostas explícitas, mas que os estudantes vão, na medida de manipular essas grandezas, manipular essas medidas, vão tendo mais familiaridade com elas e com isso destacarão no seu dia a dia, nas suas ações, que as grandezas fazem parte da vida, do cotidiano, e vão aprender a trabalhar com as medidas, na medida da necessidade. Então vamos ver. O horário em que acordei está destacado lá. A temperatura da água do chuveiro, temperatura também do dia, a quantidade de xícaras das de chá para a água do café, a quantidade de colheres das de sopa do pó de café, quantidade também de gotas de adoçante, quantidade de pão e de queijo branco, o valor do queijo branco, a quantidade de água ingerida para hidratação, a distância percorrida na caminhada e os horários do banho e do início do trabalho. Vejamos algumas situações em que são utilizadas as medições de algumas grandezas. Lembrando que hoje nós vamos explorar um pouco mais do tempo, das grandezas relacionadas ao tempo, porque foi um tema abordado pela TPC que o EFAP nos forneceu na semana retrasada. Então, nós vamos adentrar um pouquinho mais e vamos também trazer um pouco das medidas de temperatura hoje. Então, nós teremos duas medidas, 2 grandezas envolvidas na conversa de hoje. Então, vejamos. As situações de medição. O comprimento da parede da sala, por exemplo. Qual o instrumento de medida que nós costumeiramente utilizamos? Uma fita métrica? Muitos vão dizer que é aquele metro do pedreiro também, né, é bem utilizado. E como é que se mede? Através dos metros. Outra situação, o tempo que dura um filme. Então, vejam o instrumento que a gente utiliza, o relógio, ou um cronômetro, né? Como é que se mede? Através das horas, muitos também dirão através de minutos. Outra situação de medição, massa, que, entre aspas, colocamos aí que é o peso de uma mochila, por exemplo, porque massa e peso têm definições diferentes. Mas é um hábito dizer o quão pesamos ou o quanto pesa cada coisa, não é? Mas, lá no Fundamental 2, o professor vai distinguir essa diferença com as crianças, certamente. Qual é o instrumento que a gente utiliza para adquirir, né, esse valor? É através da balança. E como é que se mede? Pelos quilos.
Outra situação de medição é a capacidade de uma caixa d'água. Bem interessante, eles gostam muito, né, de saber quanto tem de água ali dentro. Como é que se mede, né, que instrumento se usa? Através do hidrômetro, e a gente mede através dos litros. E o destaque aqui, porque estamos falando, né, da medição da temperatura de uma pessoa, e a gente usa um termômetro e se mede através dos graus. Aqui no Brasil são os graus Celsius, né, o mais utilizado, mas existem também outros tipos de graus, como exemplo Fahrenheit. Bem, este quadro, ele fez parte de uma das atividades, de um dos exemplos que já existiu no material do Ler e Escrever há muito tempo, onde língua portuguesa e matemática estavam juntas no mesmo exemplar, foi em 2010, e talvez por ironia do destino, atualmente nós temos novamente o Ler e Escrever e o E+ juntos, mas nós resgatamos este quadro daquele exemplar antigo porque é um bom modelo, é um bom exemplo para se começar a conversar sobre as medidas. Bem, nesta tabela estão citados alguns exemplos de algumas das situações de medição. Não precisam ser exatamente estas, mas aquelas que as crianças mencionarem ou trazerem como exemplos. Vamos conhecer algumas das abreviaturas dessas unidades de medida. Nós temos o G para o grama, o kg para o quilograma, o km para quilômetro, L para litro, M para metro, cm, centímetro, mm, não é o doce, para o milímetro, o C maiúsculo para graus Celsius e o H para hora. Eu preciso ainda destacar, com mais um clique no computador aí na nossa tecla, que as nossas abreviações são sempre com letras minúsculas e não tem um ponto que acompanhe essa abreviação. E preciso também ressaltar algo que o Wikipédia traz para conhecimento, e muitos livros de matemática, de química, de física, vêm trazendo também uma orientação que, ao invés de, só essa exceção, utilizarmos a letra L minúscula para o litro, utilizemos a letra L maiúscula. Por quê? Porque gera-se uma confusão, principalmente na hora de digitar medidas acompanhadas do L minúsculo, e dá-se a entender que é o 1, ou que é a letra I maiúscula, ou que são outros símbolos que não a letra L. Então, a partir da década de 70, começou-se a sugerir, não é uma regra, não é uma lei, mas começou-se a sugerir o uso da letra L maiúscula para que essas confusões não aconteçam. Então, nós vamos nos deparar nos livros didáticos, e, ora, vamos encontrar a medição aí da capacidade litro minúscula, da abreviação, e, ora, nós vamos encontrar a medição da capacidade litro com o L maiúsculo. Então, das duas maneiras são corretas, mas precisamos trazer à tona essa explicação, essa orientação, para que não hajam confusões na hora da escrita, principalmente para as crianças. Bem, seguindo, nós vamos ter agora algumas questões que podemos trazer às crianças dentro de um contexto, dentro de conversas, dentro de uma roda, principalmente, vamos explorar isso, para que as crianças possam oralizar, possam, num dado momento, completar, né? Então, nós estamos falando das abreviações, então as crianças são convidadas agora a colocar essas abreviações e não serem confundidas aí, né? Muitas delas, quando
equivocadamente colocam uma abreviação que não devesse colocar, elas mesmas não acreditam depois que, puxa vida, colocaram essa medida, não era essa, né? Mas é bem gostosa a atividade e vamos apenas dar uma lida, uma perpassada para que vocês notem que toda essa conversa inicial traz um conforto para as crianças. Nada como muitas vezes nós passamos no passado, que as grandezas e essas medidas nos foram apresentadas já de supetão, naquele susto de transformação, né, de quilo para uma medida maior ou para uma medida menor, quilômetro para algo maior ou para algo menor, e aquela tabela ou aqueles degraus pareciam nos matar, e não se entendia muito bem porque não havia um contexto. Mas, de novo, vamos tentar deixar isso confortável para que as crianças não tenham esse medo e tenham segurança na hora de resolver as questões que lhes são colocadas. Então, a letra A. Fui até a padaria, que fica na esquina de casa, andei uns 100 quilômetros? Não, como é que eu posso andar 100 quilômetros, né? Ou andar uns 100 litros? Imagina, litro, não dá para andar no litro. Aí sempre alguém vai dizer, andei uns 100 metros. Então será que dá para andar uns 100 metros? E até medir na própria escola, na quadra ou no pátio, e demonstrar o quanto é esses 100 metros. Até chegar lá e comprar 200 o que de queijo? 200 gramas de queijo. E pegar um refrigerante de 2 litros. Eles vão descobrindo, né? Aí uma outra questão, hoje o dia vai ser frio. Na televisão vi que vai fazer 12 graus Celsius pela manhã. Então eles vão completando, eles vão se ajustando, vão se ousando a completar, a fazer a leitura e ver se aquilo combinou ou não. A letra C, fui ao aniversário de 4 anos. Anos também faz parte das medidas, né, das grandezas. 4 anos do meu primo, que tem uma irmã que nasceu essa semana. Ela só tem 4 dias. E acorda para mamar a cada 4 horas. Então, veja, tudo 4, mas se eu mudar os anos para os dias para a hora, as horas, não vai dar certo. Então, eles precisam se ousar, ver se deu certo, modificar, porque através do erro, através do equívoco, vão surgindo os acertos. E a última, o bebê da minha tia teve febre, o termômetro mostrou 37 graus. Se eu só falar graus fica correto, se eu falar graus Celsius também fica correto. Uma outra atividade muito bacana, que as crianças gostam muito de fazer, nós adultos também, se colocarmos aí como um desafio, é bem legal, a gente vai identificar as grandezas agora. Então vejam que de um lado do quadro há a situação e do outro lado a grandeza que está envolvida nessa situação. A primeira delas, horário em que acordei. Que grandeza está envolvida nisso? Se eu pensar um pouquinho, eu descubro o que é. Vamos lá? Apertei o botão e vejo que é o tempo. Então, horário está relacionado, está envolvendo a grandeza de tempo. Temperatura da água do chuveiro. Não é difícil? Olha lá. A própria frase já traz a grandeza envolvida. É a temperatura. Temperatura do dia, igualmente, é temperatura. Quantidade de xícaras de chá de água para o café. Então, veja, agora eu estou me remetendo à grandeza, capacidade. Quantidade de colheres daquelas de sopa, de pó de café. Eu estou trazendo a grandeza, massa. Quantidade de gotas de adoçante. Olha a capacidade aí novamente. Quantidade de pão e de queijo branco. É massa, porque eu corto aqueles pedaços e eu peso aqueles pedaços.
A quantidade de combustível, se eu tiver que andar de carro e ir até o posto de gasolina, é capacidade, porque é medida através de litros. O dinheiro que eu gasto com esse combustível, aí vem a grandeza de valor, né, o sistema monetário. E a distância que eu percorro, seja a pé, seja de carro, é o comprimento, que eu posso medir através dos metros, de quilômetros e tudo mais. Outro quadro que também traz para nós agora aquela junção das medidas não padronizadas, daquelas que são padronizadas e o instrumento que eu utilizo para fazer essas medidas. Então, vamos ver. Na grandeza comprimento, eu tenho já toda a linha aí preenchida para a gente ter como exemplo e tentar adivinhar ou tentar, né, supor as outras que venham abaixo. Então, como grandeza ou comprimento, a medida não padronizada, que já se utilizou aí dentro da nossa história, na história mundial até dos homens, muitas vezes, né, na zona rural, inclusive, ainda se usa o palmo, os pés, os passos. Então, na quadra, principalmente, o professor, quando vai medir alguma coisa, ele não tem ali um metro ou uma fita métrica, ele faz através de passos, né? Quantas vezes nós já vimos os professores de educação física fazendo isso? Mas a medida padronizada que usualmente utilizamos é o metro, é o centímetro, é o quilômetro, né? Se nós estamos com uma folha sulfite na mesa, a gente não vai usar um metro ali, a gente vai usar a régua que vem delimitada pelos centímetros. Então, esse trabalho também precisa ser desenvolvido, precisa ser comparado com outras medidas, com os outros instrumentos de medida. E o instrumento aí dizendo a fita métrica, a trena, a régua, tudo isso vem agregando para que as crianças explorem cada vez mais as grandezas e as medidas. Vamos pensar agora na massa. Que medida será a não padronizada, desculpem, que usualmente nós fazemos? Vejam, massa, aquilo que eu faço lá na cozinha, principalmente com receitas, não é? Xícaras das de chá, copo, colheres das de sopa, uma caneca. Agora vejam bem, se uma receita escrita pela minha avó, que dava tão certo, ela media com a xícara dela, pode ser que a receita que eu faça não dê nada certo, porque a minha xícara não é igual à xícara da minha avó. Então, por essa questão e por outras tantas, padronizou-se que a xícara de uma marca ou de uma família não seja mais o instrumento de medida padronizado. Esta xícara corresponde agora a uma xícara padrão. Então, não é da marca X nem da marca Y, não é da família tal e nem da família tal. Então, existe agora uma medida que ficou padronizada como xícara que corresponde a uma medida exata para que as receitas que façamos não deem errado. A medida padronizada é o quilograma, é o grama, é o miligrama. A gente também pode falar quilo ao invés de quilograma, fica correto. E o instrumento de medida é a balança. Nada melhor do que termos aquela balancinha de precisão, mesmo caseira, né? Que a gente bota pilha, compra nas lojinhas aí que a gente tanto gosta de perambular, essas balanças nos dão a precisão, né? De o que corresponde à xícara, ou ao copo, ou à colher. Como grandeza, outra grandeza, a capacidade. Então, que medidas não padronizadas estão interligadas a essa capacidade e que por tanto tempo a gente já também usou? De novo aí, a xícara, o copo, a caneca, não é? As medidas padronizadas usuais. Nós vamos ter o litro, o mililitro. Então, vejam que não são quaisquer xícaras, quaisquer copos. Então, existem já as jarras medidoras, né, que a gente vai agora olhar ali nos instrumentos de medida. Então, jarrinhas com medição, com aquela graduação da medição. Muitas vezes o hidrômetro nos ajuda muito,
para medir litro, né, mililitro gasto, enfim, toda a humanidade vem se baseando e se apropriando dos instrumentos de medida para melhorar a vida de nós seres humanos. Ainda como uma grandeza que é o tempo. Como é que o tempo foi olhado esse tempo todo e considerado como uma medida não padronizada? Quando o homem olhava o pôr do sol, o nascer do sol, a maré, as luas, então tudo isso fez parte já da história do homem enquanto medida não padronizada. Mas nós precisávamos ter a medida padronizada para que ninguém se perdesse, para que ninguém se atrasasse, né? Então, o que veio aí para nos ajudar? A hora, o minuto, os dias, as semanas, os meses, enfim. Utilizamos os instrumentos como nosso apoio, né, como medida padronizada aí, a ampulheta, o relógio um relógio bom de preferência, né, para que não fique se atrasando, um cronômetro, os calendários. Então vejam a importância, mais uma vez, de nós termos como aliado o calendário, porque ele está articulando aí um montão de coisa dentro da matemática, não só os números um atrás do outro, na medida crescente, né, que os dias vão evoluindo, mas nós temos que olhar para o calendário com um olhar diferente, com um olhar mais apurado e que vem daqui a pouco com outras ideias. E por fim, nós temos a última grandeza, a temperatura, que também vai ser foco hoje nosso de muitos exemplos. Nós já utilizamos, né, todas as famílias fazem isso, e até hoje nós, a palma da mão para ver se está com febre, ou os lábios da mãe que conhece tão bem seu filho, sua criança, mas isso não é um padrão, né? Então, o que é que veio aí para nos ajudar? Nós precisamos ter a medida padronizada, a usual, que são os graus Celsius, né, utilizado aqui no Brasil, e para que não fiquemos aí nervosos em saber se está ou não com febre, nós temos o termômetro, também muito utilizado na clínica veterinária, para cuidar dos nossos animais, dos nossos queridos bichinhos, para ver também se eles estão com febre ou se eles estão sadios. Enfim, nós partimos agora para as habilidades essenciais, que a EFAP selecionou, e que Tamires vai conduzir essa parte que vai vir tão gostosa com muitos exemplos, tirados do EMAI, tirados do Aprender Sempre. Então, eu passo a palavra para a Tamires e fico acompanhando aqui com vocês. Um grande abraço meu. Obrigada, Lu. Um grande abraço para as nossas queridas professoras coordenadoras, nossos queridos professores, todos os diretores também que estão assistindo. E hoje vamos falar um pouquinho aí, né, como a Lu já comentou, sobre as grandezas e medidas, com um foco maior na questão do tempo e da temperatura. Aqui no primeiro ano, nós temos que no primeiro bimestre, na habilidade 17, é preciso reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. No segundo bimestre, a habilidade 16 enfatiza aí estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno, e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, como metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados, como a atividade anterior que a Lucimara apresentou para a gente. E no terceiro bimestre, nós temos a habilidade 19, que é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Bem, então pensando aí na questão das medidas de tempo, a atividade 2.3 do nosso EMAI mostra aí, né, os números também servem para indicar em que dia do mês estamos. Que dia do mês é hoje?
Que tal construirmos o calendário do mês em que estamos? E aí, esse espaço tão importante, né, que é para construir o calendário junto com os alunos. Quantos dias tem esse mês? Em que dia da semana ocorre o primeiro dia deste mês? Tão importante, né, trabalhar isso com a criança. Qual que é o primeiro dia do mês? Em que dia da semana isso ocorre? Quantos domingos temos neste mês? Quantas sexta-feiras temos neste mês? Outra atividade importante é essa, né, a 2.4. Quantos dias tem uma semana? Oralmente, diga quais são eles. Então, quais são os dias da semana? Veja o calendário que construímos. Escreva os dias do mês da próxima semana. Então, quais serão os dias do mês da próxima semana? E quais são as crianças da nossa turma que nasceram nesse mês? E as crianças gostam tanto, né, de fazer esse aniversariante do mês. Por que não, assim, à distância, nesse trabalho remoto, também lembrar do aniversário das crianças? Eles se sentem muito especiais quando são lembrados. Aqui, no segundo ano, as habilidades são essas, né? No primeiro bimestre, habilidade 12. Identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. Para o segundo bimestre, nós temos a habilidade 16, que é estimar e medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, que é metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. E no terceiro bimestre, nós temos a habilidade 19, medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo. Então, aqui, no segundo ano, na atividade 2.3, nós temos essa proposta, né? Os números nos ajudam a controlar o tempo. Construa o calendário do mês de fevereiro deste ano. Preste atenção em que dia da semana começa o mês. Então, uma proposta bem parecida com aquela anterior lá do primeiro ano. E isso precisa ser trabalhado continuamente com a criança, né? Quantos dias tem esse mês? Quantos são os sábados? Em que dia deste mês ocorreu o primeiro domingo? Né? Construa o calendário do mês de março deste ano. Preste atenção em que dia da semana começa o mês. Quantos dias tem esse mês? Quantos são os domingos? Em quantos dias deste mês teremos aula? Emanuel viajou no primeiro domingo do mês e voltou na quinta-feira da mesma semana. Quantos dias ele ficou fora? Então, aqui, para ver essa questão do tempo, dos dias. Na atividade 5.5 do segundo ano, nós temos as seguintes atividades. Você já observou que cada mês do ano é representado por um número? Escreva ao lado de cada mês o número correspondente a ele. Então, janeiro. Que número será que representa o mês de janeiro? Né? E abril? Setembro e julho? Março, fevereiro, maio, outubro, dezembro, junho, novembro, agosto. Nós estamos acostumados a lembrar do número que corresponde ao mês quando falamos na sequência, né? Janeiro, fevereiro, março. Mas e assim? É um grande desafio. Escreva abaixo os meses que têm 30 dias. E aí a gente volta a pensar, né, na importância de trabalhar o calendário como um todo com os alunos. Ao invés de trabalhar mês a mês, colocar todos os meses, explorar todos os meses para que os alunos tenham essa experiência de observar quais são os meses que têm 30 dias, quais são os meses que têm 31 dias, se há algum mês que tem menos de 30 dias, né?
que possui aí 28 ou 29 dias. E também aquela última questão, né? O pai de Luísa viajou em uma segunda-feira e voltou para casa na sexta-feira da mesma semana. Quantos dias durou sua viagem? Então, contar os dias desde o momento que viajou até o dia que retornou. É um desafio aí também para os alunos. Agora, o terceiro ano. No terceiro ano, no primeiro bimestre, nós temos a habilidade 24, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. A habilidade 22 ela é trabalhada tanto no segundo como no terceiro bimestre, que é ler e registrar medidas em intervalos de tempo, utilizando relógios, analógico e digital, para informar os horários de início e de término de uma realização de uma atividade e sua duração. Também trabalhado no segundo e terceiro bimestre, a habilidade 19, que é estimar e medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, como metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. Aqui, na sequência 8, nós temos diversas atividades. Esse é um exemplo. Com certeza, você já estudou medidas de tempo, como os dias, meses, anos, horas, minutos. Você sabe da importância do uso do calendário e relógios que nos ajudam a controlar o tempo. Que tal fazer um teste sobre seus conhecimentos referentes ao tema? Responda as questões abaixo e registre o tempo gasto para responder. Depois anote quantas acertou. Quantos meses tem um ano? Quais são esses meses? Quantos meses faltam para o final do ano? Alguns meses têm exatamente 30 dias. Quais são eles? Quantos dias tem o mês de fevereiro? O ano em que estamos é bissexto? O que significa ano bissexto? O que significa bimestre? Quantos dias se passaram desde o início deste mês? O que significa semestre? Quais os meses do segundo bimestre do ano? Então, aqui, nós podemos observar que é um trabalho contínuo, né? Vai sendo construído desde lá do primeiro ano. E o aluno vai se recordando quais são os meses, quais são os nomes, o que significaria aí a palavra bimestre, semestre, quais meses têm 30 dias, né? Então, é um trabalho que vai sendo construído com o aluno ao longo das atividades. Na sequência 9, nós temos também essa proposta. A sorveteria Polo Norte faz um controle das vendas de picolés por semana, por mês, bimestre e semestre. Observe a organização de suas vendas no último trimestre de 2019. Então, nós temos aí outubro, novembro, dezembro, né? E aí vai aparecer, né? O dia em que a sorveteria Polo Norte permanece fechada, em que dia do mês de outubro ocorreram as maiores vendas. Nos dias de 1 e 15 de novembro, a venda de picolé superou a 200 unidades. Maria disse que no dia 23 de dezembro, a sorveteria vendeu 300 picolés. Isso pode ter acontecido? Justifique sua resposta. Então, é necessário observar o calendário de acordo com as cores e a legenda que consta no material do ENAI. Aqui no quarto ano, há diversas habilidades, né? Vamos acompanhá-las. A habilidade 20 do primeiro bimestre é medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos.
No segundo bimestre, a habilidade 22. Ler, reconhecer e registrar medidas em intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo. Também para o segundo bimestre, nós temos aí a habilidade 23A, que é ler informações e reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperatura de um dia, uma semana ou um mês. No terceiro bimestre, nós temos aí a habilidade 24, que é registrar as temperaturas máxima e mínima diárias em locais do cotidiano e de outros contextos, e elaborar gráficos de coluna com as variações diárias da temperatura, utilizando, se possível, planilhas eletrônicas. E no terceiro bimestre, temos também a habilidade 25, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Lembrando que nós estamos focando, né, nas medidas de tempo e temperatura, e é a partir do quarto ano que se destaca mais as habilidades direcionadas para a temperatura. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na atividade 5.1, certamente você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Quando dizemos que uma pessoa está com febre? Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Então, nós vemos também aí a matemática dialogando com as ciências, né? E aqui na atividade 5.2, nós temos a seguinte proposta, de verificar os termômetros da ilustração. E o que significam os números que aparecem do lado esquerdo de cada um desses termômetros? Escreva a temperatura indicada em cada termômetro. E aqui a segunda atividade, né? Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Então aí, janeiro, fevereiro, então cada mês vai mostrando a temperatura média. Que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Uma pergunta bem ampla, né, que nos ajuda a refletir também em qual foi o mês que teve a temperatura mais alta, qual foi o mês que teve a temperatura mínima aí, né, e qual a média da temperatura, mais ou menos, aí durante esse ano. Bem, na atividade 5.3, nós temos a seguinte proposta. Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius? Leia cada situação a seguir e responda as questões. Então, nós temos aí diversas situações que ajudam nossos alunos a refletir um pouco sobre a questão da temperatura. Na atividade 5.4, nós temos também a seguinte proposta. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura.
A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? A que período do mês essa previsão se refere? O que indicam as setas apontadas para cima? E as setas apontadas para baixo? E nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? De quanto foi essa temperatura? E aí estimula também a pesquisa, né? A pesquisar informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo, em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e qual que é a mais baixa, né? Então, o estímulo aí à investigação. No 5º ano, nós temos aí que tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, a habilidade 19 precisa ser trabalhada, né? Que é resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como metro quadrado, centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. E no terceiro bimestre, a habilidade 20, que é concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Lembrando que nosso foco aqui será a habilidade 19. Então, na habilidade 19, temos a atividade 11.1, que faz a seguinte proposta. Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Com ele, vai viajar nos próximos dias. Prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, aí essa previsão do tempo. Então, o que significa esse símbolo, né? Então, trabalho com o símbolo dos graus Celsius. Qual será a temperatura máxima e mínima prevista para quinta, e para sexta, e para sábado? E em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Em qual desses dias e períodos, né, a previsão de chuva? Quantas vezes, né, nós pretendemos sair de casa para ir para o trabalho, ou então faz a ideia aí de lavar uma roupa e pensa, nossa, que dia que vai ter sol, né? Que dia vai estar chovendo? E a importância de acompanhar a previsão do tempo. Aqui na atividade 11.2, a proposta é acompanhar um pouquinho a utilização do termômetro digital, né? Então, a mãe de Pedro acompanhou um termômetro, comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias. Então, nós temos aí as anotações do Pedro. E qual temperatura registrada em cada um desses termômetros? Qual que foi a maior, né? E nós temos também uns questionamentos que ajudam os alunos a refletirem sobre essa medida de temperatura. Agora, a nossa proposta aí da atividade 4, atividades significativas com medidas de temperatura e tempo. Em quais momentos utilizo medidas de temperatura ou tempo em minha vida? Vocês já pararam para refletir nisso? Vocês observaram que lá nas habilidades que foram citadas, tem o contexto social do aluno, o contexto histórico desse aluno, né? A importância de relacionar a matemática com a vida do estudante. Se eu for plantar algo, precisarei desses conhecimentos? Então, na hora de plantar, eu preciso ter conhecimento de medidas de temperatura ou de tempo? Se eu for cozinhar, tenho que ficar de olho no tempo, nas medidas e na temperatura?
É possível relacionar a investigação científica com o letramento matemático? E como trazer vivências nas atividades, como trazer essas vivências na atividade pode transformá-las em construção de saberes significativos? Então, vamos tentar responder esses questionamentos nessa atividade 4. A investigação científica e o letramento matemático. Primeiro, vamos buscar entender um pouquinho o que seria essa investigação científica. A investigação científica, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ela supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação, voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, aí, a questão das ciências relacionadas também, né, com a vida do estudante, com as vivências e com o contexto local, a comunidade onde ele está inserido. Bem, agora sobre o letramento matemático. Segundo a matriz do PISA 2012, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Então, aí, a gente até pode enfatizar a questão de formar cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, né? Então, a matemática também para a vida do estudante. Bem, e essa questão da construção de saberes significativos? O que seria um ensino significativo? Então, eu indico essa obra aqui, né? Fundamentos da Escola Significativa, escrito por Fábio Vilela, Ana Arcângelo, e foi daí que eu retirei esse conceito do ensino significativo. O ensino significativo é, portanto, aquele que atrai o aluno para a aventura do conhecimento, que o intriga e lhe desperta a curiosidade sobre o mundo, sobre as linguagens, sobre a ciência, sobre as experiências estéticas possíveis. É o ensino que lhe fornece elementos e instrumentos inéditos para o pensamento. É o ensino que o impulsiona a buscar no conhecimento sistematizado modos de entender o mundo. É o ensino que, sobretudo, impulsiona-o a buscar ele próprio os elementos e os instrumentos para esse entendimento, ainda que isso se realize geralmente com o apoio, o estímulo e a mediação do professor. É aquela vontade, né? Como foi feita a leitura em voz alta pela Lucimara, foi o desejo de ir além, o desejo de aprender, aquela vontade de comer o queijo, né? Bem, então aqui a primeira proposta. Vocês provavelmente estarão assistindo, né, essa gravação na sexta-feira, no dia 31 de julho, né? E trouxe aqui para vocês a previsão dessa sexta-feira retirada do site do Clima Tempo. Então, a mínima será de 14 graus. A máxima de 25 graus Celsius. Então, sem chance de chuva, né? 0% a chance de chuva. O volume de chuva,
0 milímetros. Sol com algumas nuvens, não chove, então aí nós temos as ilustrações. E também temos aqui a questão de qual temperatura será a cada hora. Então, meia-noite, 16 graus, né? E vai indo esse gráfico da temperatura. Nós podemos explorar muitos pontos aí com os alunos, né? Podemos explorar a medida de capacidade, né? Quantos milímetros de chuva poderá ter? Podemos explorar a questão da temperatura, né? Qual que é a mínima desse dia? Qual será a máxima desse dia, né? E podemos também explorar a questão do tempo, né? Qual será a temperatura das 10 horas da manhã até as 18 horas em média, né? Qual será a temperatura mínima desse dia, máxima, em que horário será a temperatura máxima desse dia? Olha o quanto nós podemos trabalhar com nossos alunos a partir dessa atividade, acompanhando a previsão do tempo. Nessa atividade, nós temos a imagem de 4 tipos de termômetros, né? Nós temos aí um termômetro que serve para medir a temperatura de ambientes, né? Muitas vezes vamos sair de casa e tem esse termômetro de ambiente, né, no centro da cidade, e já olhamos assim de longe e já sabemos, preciso sair hoje com uma blusa de frio, ou então hoje é um dia que eu preciso sair com uma roupa mais leve. Aqui nós temos também esse termômetro de mercúrio. Como o próprio nome diz, ele contém o mercúrio dentro de uma coluna de vidro. Quando a temperatura aumenta, o mercúrio se dilata e sobe dentro da coluna de vidro. Ele está sendo substituído pelo termômetro digital, que é esse que está ao seu lado, né? Para evitar contato com o mercúrio, porque esse é um metal tóxico e ele oferece riscos à saúde das pessoas, ainda mais quando o termômetro quebra, né? Se tiver contato com o mercúrio, no termômetro digital, que já é bastante conhecido, que nos ajuda a medir a temperatura tanto das pessoas quanto dos animais, como a Lucimara citou lá no comecinho, né? E temos também o termômetro infravermelho, que ele também é bastante utilizado, né, para medir a temperatura de superfícies à distância, basicamente por um sistema óptico e um detector, né? Então, medir a temperatura do solo, de algum objeto. Então, esse é um termômetro bem utilizado também. Bem, e temos também essa proposta, né, de atividade. Uma professora mediu a temperatura de 3 alunos que não estavam passando bem. Veja na tabela a temperatura de cada um. A Ana com 36 graus e meio, a Clara com 37 graus e meio e o Moisés com 38 graus Celsius. Se a professora tivesse usando um termômetro de mercúrio, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos seus alunos? Então, vendo aqui, né, os 3 termômetros de mercúrio, como que ficaria essa marcação? Se a professora tivesse usado um termômetro digital, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos seus alunos? Então, temos aí um termômetro para a Ana, para a Clara e para o Moisés. E ficaria assim, né? Bem, de acordo com a escala Celsius, qual é a temperatura normal do corpo humano? Então, aí a questão da temperatura normal do corpo humano, né? 35, 36 graus, né? Até 37, aí já começa o estado febril. Qual dos 3 alunos apresentou a temperatura mais alta? Aí volta a analisar, né? O que será que é mais alto? 36 graus e meio, 37 graus e meio ou 38 graus Celsius? Então, nós vemos aqui que o Moisés apresentou a temperatura mais alta.
E a temperatura mais baixa? Lógico que a gente vê que é a Ana, 36 graus e meio. Bem, qual deles está com febre? Como podemos saber disso? Então, com febre, nós sabemos que é o Moisés, né? Como sabemos? Pela temperatura será mais alta, né? Quantos graus a temperatura dessas crianças devem baixar no mínimo para que elas não estejam mais com febre? Então, aquele retorno para o 36 graus. E aí trabalha também a questão de quantos graus vai precisar baixar, né? Além disso, além desse momento, dessa experiência com os termômetros, nós também podemos trazer aí o experimento com a plantação e as medidas, né? Lembra lá daqueles questionários, daquelas questões, aquelas indagações para reflexão no início? Aqui a gente traz a questão do experimento, até para trazer também a questão da investigação científica e do letramento matemático, esse envolvimento com a vida do aluno, né? Para deixar com que o aluno deseje cada vez mais aprender. Então, coloque 2 ou 3 grãos de feijão a 2,5 centímetros de distância. Deixe os grãos em um local ensolarado 30 minutos e no restante do dia em um ponto bem iluminado. Regue o algodão quando ele começar a secar. Aí olha só que atenção que precisa ter. Em locais de clima quente, é preciso regá-lo a cada 2 dias. E em locais com temperaturas frias, 2 vezes por semana já pode ser suficiente. Observe os brotos surgirem em 3 dias aproximadamente. Nesse momento, eles começam a emergir. A temperatura deve ficar entre 15 graus e 30 graus Celsius durante todo o ciclo do cultivo da planta, sendo que o ideal são temperaturas entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius. O feijão não suporta geadas e baixas temperaturas. Então, uma atividade, né, onde a gente pode trabalhar ciências, trabalhar a questão das medidas de tempo e da medida de temperatura. Bem, então, através desse experimento da plantação e as medidas, nós podemos estimular os estudantes a escreverem um relato de experimento, com datas de plantio, dias de irrigação, dia que começou a brotar, temperatura de cada dia e observações a serem destacadas, né? Então, trabalhar aí com a questão do calendário com esse aluno, né? Em que dia do mês, que dia da semana foi plantado o seu feijão? Quais foram os dias da semana que você anda irrigando, molhando o seu feijão, né? Qual dia começou a brotar? Então, que dia da semana, que dia do mês começou a brotar o seu feijão? E a temperatura de cada dia? Então, retomando lá o fato de ver a previsão do tempo, né? E ver também no site do Climatempo, os noticiários, os jornais, o aluno pode ir anotando a temperatura de cada dia. E estimular indagações como: por que o feijão cresce em direção ao sol? Por que esse feijão está crescendo na direção do sol? Como a planta se alimenta? Também para trabalhar a questão da fotossíntese. E se plantarmos um feijão e deixarmos ele numa caixa escura e fechada, sem iluminação nenhuma, será que ele vai crescer saudável ou não? Além do feijão, nós podemos aí fazer a proposta do boneco de alpiste. Então, quantos dias o alpiste demora para brotar? Estimular a criança a pesquisar, né? Ao invés de trazer a resposta pronta, fazer com que eles experimentem. Qual foi a temperatura e o clima de cada dia desde que você plantou?
Relate seu experimento com todas as observações necessárias. Então, anotar como que foi essa experiência de construir o seu boneco de alpiste, a temperatura de cada dia, quantos dias você regou, né? E outra oportunidade aí de aprendizagem para os nossos alunos é um experimento que envolve a culinária e as medidas. Que criança que não gosta de ajudar, né, a mãe, a avó, a irmã a cozinhar, né? Então, aqui uma receita de bolo de chocolate. Olha só quantas medidas podem ser trabalhadas através de uma receita. Bem, nós temos os ingredientes: 4 ovos, 4 colheres das de sopa de chocolate em pó, 2 colheres das de sopa de manteiga, 3 xícaras das de chá de farinha de trigo, 2 xícaras das de chá de açúcar, 2 colheres das de sopa de fermento e 1 xícara das de chá de leite. E aí o modo de fazer, né? Colocar no liquidificador os ovos, chocolate em pó, manteiga, farinha e o açúcar, bater, bater durante aí 5 minutos. E aí adiciona o fermento, misture com a espátula e vai colocar em forno médio para assar. Forno aí de 180 graus Celsius. Então, a temperatura aqui, pré-aquecido por cerca de 40 minutos, né? Não deixar a temperatura muito alta também, né? E aí o tempo de assar esse bolo. Bem, e aí quanto tempo em média demora para fazer esse bolo? Qual a temperatura que o forno precisa estar para assar esse bolo? Qual o ingrediente que não pode faltar para o bolo crescer? Então, trabalhar aí a questão das ciências também, né? A fermentação do bolo. Você conhece outra receita que envolve medidas de tempo e temperatura? E com certeza os alunos terão diversas receitas para compartilhar com a gente. Os recursos disponíveis para essa atividade de hoje, essa proposta de trabalho com grandezas e medidas, é o material do Ler e Escrever, do EMAI, exemplares do Aprender Sempre, do livro didático, e também no site da Diretoria de Ensino, né, nós temos algumas atividades, alguns recursos disponíveis com base nesse material. Aqui nós temos também a Dragon Learn, Matific, Mangarrai, e não podemos esquecer do Centro de Mídias, né, que oferece diariamente as aulas dos diferentes segmentos no canal 10.2 da TV Univesp e pelo aplicativo também. As nossas referências bibliográficas são o Currículo Paulista, o EMAI, do 1º ao 5º ano, o Aprender Sempre, a dissertação de mestrado da Universidade de Brasília, Construção do Conceito de Grandezas e Medidas nos Anos Iniciais, o livro da Ana Arcângelo, Fundamentos da Escola Significativa, o plano de aula da nova escola também, como medir a temperatura, e aí Dragon Learn, Matific e Mangarrai. Bem, nossos parceiros aqui, né? Nós agradecemos bastante a contribuição das supervisoras, Helena, Maria Cláudia, Norma, e a equipe dos anos iniciais, que fez esse trabalho coletivo para ser apresentada aí para vocês. A Angélica, a Dilma, o Júlio, a Lucimara, e muito obrigada pela atenção e bem, agradecemos esse momento de formação. Muito obrigada.